De volta com o artigo 60 e para finalizarmos as aulas sobre a proposta de emenda à Constituição. Vamos tratar do processo legislativo em si, esquematizar, as questões referentes ao processo legislativo. Só que antes disso, só fazer uma pequena correção aqui com relação ao vídeo passado, tá? Eu até falei corretamente, mas eu estava tão focado, tão pensando, vamos dizer assim, no parágrafo 4º, que eu coloquei aqui parágrafo 4º, ó, mas como vocês já devem ter observado na própria observação que eu inseri no vídeo passado, E na minha própria fala do vídeo passado, não é parágrafo 4º aqui, Eu estou falando de parágrafo 5º, tá? Então, só recapitulando, ó, quando eu falo de limitação ao poder de reforma da Constituição, nós temos limitação circunstancial ou limitações circunstanciais previstas no parágrafo 1º, limitação formal ou limitações formais, Parágrafo 2º, 3º e 5º, além dos incisos do artigo 60. E a limitação material, as limitações materiais ao poder de reforma, as cláusulas pétreas, tá? É o que é o mais importante, é o parágrafo 4º, tá? No vídeo passado aí, eu coloquei parágrafo 4º aí, mas inseri a observação na própria anotação do YouTube, tá? Então, atenção, Fica aí a retificação tão somente escrita, tão somente do esquema, porque na hora de falar para vocês aí na hora da aula em si, eu mencionei diversas vezes que era parágrafo 5º, mas estava tão concentrado que nem percebi que eu tinha colocado parágrafo 4º e estava falando parágrafo 5º, tá? Bem, feita aí essa pequena retificação, vamos partir para a análise do processo legislativo das emendas à Constituição em si. Uma aula muito importante, tá? É sempre importante nós esquematizarmos todos os tipos de processo legislativo existentes na Constituição da República. Quando eu falo de emenda à Constituição, a primeira coisa que a gente tem que lembrar sobre o processo legislativo de uma emenda à Constituição é a fase inicial do processo, ou seja, é a iniciativa. Lembrar do nosso primeiro vídeo sobre emenda à Constituição. Ó. Quem detém iniciativa de uma proposta de emenda à Constituição? Presidente da República, 1/3 da Câmara dos Deputados, 1/3 do Senado Federal e mais da metade das Assembleias Legislativas, manifestando-se cada uma delas por maioria relativa, por maioria simples de seus membros, tá? Lembrando o seguinte, ó, se a proposta é de autoria, é de iniciativa do presidente ou de 1/3 da Câmara dos Deputados, começa a tramitar onde? Começa a tramitar na Câmara dos Deputados. Se é de proposta, autoria de 1/3 do Senado ou de mais da metade das Assembleias Legislativas, a tramitação vai começar no Senado Federal, tá? Então é o seguinte, ó, falei da iniciativa, vamos pegar um caso aqui, um exemplo. Opa, eu posso ter o presidente da República como sendo o autor de uma proposta de emenda à Constituição. Então, olha só, o presidente da República, ele resolve encaminhar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Aí, o que eu tenho que observar quanto ao processo legislativo em termos de uma questão de direito constitucional? É claro que eu não vou adentrar aqui nos detalhes do regimento interno da Câmara, do regimento interno do Senado, do regimento comum do Congresso Nacional, tá? O objetivo é nós analisarmos a tramitação do ponto de vista constitucional, do ponto de vista disposto aqui no artigo 60 da Constituição da República. Então, quem estuda regimento vai perceber que poderiam ser inseridos aqui outros prazos, outros detalhes relativos ao processo. Não é o nosso objetivo. Nas aulas específicas sobre os respectivos regimentos, aí sim a gente faz uma análise completa com relação à tramitação. Então é o seguinte, ó, presidente da República é autor de uma proposta de emenda à Constituição. Ela vai começar, de uma maneira geral, a tramitar em qual casa legislativa, tá? Começa a tramitar lá na Câmara dos Deputados, tá? E aí nós vamos para o parágrafo 2º. O que o parágrafo 2º do artigo 60 nos diz? A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros, tá? Então, ó, passou lá nas comissões da Câmara dos Deputados, aí eu vou ter a primeira votação em plenário. Então, eu tenho um primeiro turno. Para ela ser aprovada em primeiro turno, qual é a proporção necessária?
3/5, tá? Então, uma votação por 3/5. Foi rejeitada? Arquivo. Opa, obteve ali a aprovação pelo voto ali de 3/5 dos membros da Câmara dos Deputados. Opa, beleza. Então, eu tenho aí, né, esse primeiro turno alcançado. Só que aí depois eu tenho que ter uma votação em segundo turno. E, novamente, para nós termos a continuidade do processo legislativo, uma nova aprovação por pelo menos 3/5 dos votos. Eu tenho que lembrar o seguinte, em todas as votações, tá? Se porventura acontece a rejeição, arquivo, tá? Então aí eu tenho o término do processo legislativo em si, é mandada a proposição, a respectiva proposição para o arquivo, tá? Então é o seguinte, ó, passou na Câmara, tá? Então vamos supor que passou na Câmara, foi aprovado em primeiro turno, foi aprovado em segundo turno. A partir do momento que passa na Câmara dos Deputados, ela tem que tramitar agora onde, gente? No Senado Federal. Então vai lá para o Senado para ter a sua tramitação no Senado Federal. O que vai acontecer no Senado Federal? Opa, também uma votação em 2 turnos. Então, o primeiro turno, ok? Mais uma vez, 3/5. Votou em primeiro turno, a gente vai para o segundo turno e aí mais uma vez eu preciso de 3/5. Se acontece rejeição, arquivo, tá? Então vamos fazer a primeira possibilidade, que é a mais improvável, diga-se de passagem, tá? Mas, né, que é a mais simples de todas. Vamos supor que eu tenho uma proposta de emenda à Constituição. Essa proposta de emenda à Constituição, o texto dela foi definido aqui na Câmara dos Deputados, aprovado pela Câmara dos Deputados. Os deputados podem oferecer emenda, eu posso ter emenda à proposta de emenda à Constituição, ou seja, não estou emendando a Constituição ainda, né? Eu estou emendando a proposição. O autor da PEC foi o presidente da República, mas significa que o texto dele vai ser 100% mantido? Não, eu posso ter alterações no texto da proposta de emenda à Constituição. Então, né, eu posso ter uma emenda à respectiva proposição. Isso aí é bem detalhado, inclusive, nos respectivos regimentos internos, tá? Então, vamos supor, foi lá na Câmara dos Deputados, aprovou em primeiro turno 3/5, segundo turno 3/5. Vai para o Senado Federal e vamos supor, na nossa primeira hipótese aqui, que o Senado Federal não altera uma vírgula do que foi definido na Câmara dos Deputados. Ou seja, o texto lá no Senado Federal, porque eu tenho que lembrar o seguinte, né? Quem começou a iniciativa foi do presidente, então começa na Câmara. Então a Câmara vai ser a casa iniciadora, depois a gente vai para a casa revisora aqui, ó. O Senado Federal vai lá e aprova sem qualquer tipo de alteração. Se o Senado Federal aprova sem qualquer tipo de alteração, eu já tenho a promulgação, eu vou, né, para a promulgação da proposta, aliás, aí não mais da proposta, sim da emenda à Constituição em si. Aí a gente passa para o parágrafo 3º. E o que a gente tem no parágrafo 3º do artigo 60? Ó, a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Emenda à Constituição número 45, emenda à Constituição número 62 e assim por diante, tá? Então tem que lembrar o seguinte, ó, quem promulga uma emenda à Constituição é a mesa da Câmara mais a mesa do Senado. Então, promulgação, ó, mesa, né, da Câmara dos Deputados, ok, mais mesa do Senado. Obviamente, depois da promulgação, a gente vai ter a publicação dessa emenda à Constituição, tá? E ela entra em vigor a partir da publicação, tá? Então, assim, ó, promulgação, mesa da Câmara e mesa do Senado. O que eu quero que vocês tomem muito cuidado com relação ao parágrafo 3º? Primeiro, não existe sanção ou veto, de emenda à Constituição. Percebam que a participação do presidente, e eu coloquei o presidente aqui de propósito, justamente para vocês perceberem isso, que a participação do presidente da República na alteração do texto constitucional é tão somente, no máximo, a iniciativa de uma PEC. Então, quem manda mesmo no texto da Constituição é o Congresso Nacional. Então, o presidente da República, ele consegue tão somente encaminhar uma proposta de emenda à Constituição. Se a proposta é aprovada com alteração ou sem alteração do texto inicial dele, não interessa. Foi aprovada, quem vai promulgar é a mesa da Câmara
e a mesa do Senado, a mesa da Câmara juntamente com a mesa do Senado Federal. Não há que se falar em sanção ou veto, não há que se falar em deliberação executiva no processo legislativo de emenda à Constituição. Quem manda na emenda à Constituição é o Congresso Nacional. Afinal de contas, o Congresso Nacional representa o povo brasileiro, tá? E se todo o poder emana do povo, naturalmente quem tem que ter a palavra final sobre o texto da Constituição realmente não é o presidente da República. O presidente da República é o chefe do Poder Executivo, a função dele é administrar os serviços públicos de uma maneira geral, administrar a vida em sociedade de uma maneira geral. Quem tem que definir qual é o nosso ordenamento jurídico e principalmente quais são os dispositivos que estão na norma mais importante do nosso ordenamento jurídico é o Poder Legislativo. Então, a participação do presidente da República no processo legislativo de emenda à Constituição se resume tão somente à iniciativa. Ele pode ter a iniciativa, mas pode ser que eu tenha uma situação que nem a iniciativa ele teve, né? Pode ser que eu tenha uma proposta de 1/3 da Câmara, 1/3 do Senado, mais da metade das Assembleias Legislativas, manifestando-se cada uma delas por maioria simples, por maioria relativa dos membros. É por isso que eu digo, ó, o poder está com o poder legislativo, o poder de definir o nosso ordenamento jurídico e principalmente, tá, a Constituição, a norma mais importante que rege a vida da sociedade brasileira, está com o poder legislativo. A participação do presidente da República é tão somente em termos de iniciativa. É o máximo que ele consegue fazer, é apresentar, é ter a iniciativa da respectiva proposta, tá? Pode ser que tenha modificações substanciais, inclusive, do texto apresentado pelo presidente da República, tá? Então aqui, ó, o que nós representamos aqui? A tramitação mais simples de todas. Por que é a tramitação mais simples de todas? A casa iniciadora, no caso aqui a Câmara dos Deputados, tá? Aprovou em 2 turnos por 3/5 a proposta de emenda à Constituição, foi para o Senado Federal e o Senado Federal, sem fazer qualquer tipo de modificação, aprovou o texto que veio da Câmara. Então nós temos a emenda à Constituição e a sua promulgação vai ser feita pela mesa da Câmara e a mesa do Senado Federal. Posteriormente teremos a publicação dessa emenda à Constituição com o respectivo número de ordem, tá? Só que nem sempre, ou melhor dizendo, gente, na maioria das vezes, nós não vamos ter essa tramitação simples assim, tá? O que muitas vezes nós observamos aí, ó, acompanhando o processo legislativo de uma emenda à Constituição, né, de uma proposta de emenda à Constituição. Na maioria das vezes, eu tenho alterações do texto por parte da Casa Revisora. No meu exemplo aqui, ó, como começou a tramitar na Câmara dos Deputados, o Senado Federal. Então, o que acontece muitas vezes? Eu tive a votação na Câmara, 2 turnos, 3/5, vai lá para o Senado Federal. O Senado Federal, ele aprova. Ele aprova em 2 turnos por voto de 3/5. Mas aí tem um detalhe, ele aprova com emendas ao texto. Tá? Então, os senadores aprovaram o texto da proposta de emenda à Constituição, mas fizeram alterações, fizeram emendas à proposição original que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Quando isso acontece, volta lá na Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados, naturalmente, vai apreciar o quê? Vai apreciar as alterações, as emendas que foram feitas pelo Senado Federal. E mais uma vez, para aprovar as respectivas emendas, eu preciso ter 2 turnos de votação, 3/5, tá? Então vamos supor, ó, eu tive lá o retorno para a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Deputados concordou com o Senado Federal. Votou em 2 turnos por 3/5. A partir do momento que isso acontece, ó, a partir do momento que tem o consenso das casas com relação a qual é o texto da emenda à Constituição, aí vai para a promulgação. Então aqui nós temos uma outra situação, né? Ó, eu tive a votação inicialmente na Câmara dos Deputados, foi para o Senado Federal, o Senado aprovou, mas aprovou alterando a proposição originária que veio da Câmara, tá? Então, ó, volta lá na Câmara dos Deputados e a Câmara dos Deputados naturalmente vai apreciar aquilo que foi alterado pelo Senado. Opa, a Câmara dos Deputados concordou?
teve consenso entre as casas legislativas que compõem o Congresso sobre o texto da emenda à Constituição? Promulgação. Promulgação por parte de quem? Parágrafo 3º. Mesa da Câmara, mesa do Senado Federal. Por que a promulgação é pela mesa da Câmara e a mesa do Senado? Justamente para caracterizar esse consenso. As duas casas legislativas concordaram com o texto da emenda à Constituição, tá? Então, ó, é uma outra situação. Começou na Câmara, foi para o Senado, o Senado alterou, voltou na Câmara, a Câmara concordou com as alterações do Senado, opa, consenso, vai para a promulgação e logo depois da promulgação nós temos a publicação. Só que poderia ter acontecido o seguinte, ó, talvez a Câmara dos Deputados não concordasse com as alterações que foram feitas pelo Senado Federal. Opa, se acontece então a aprovação, mas com novas emendas da Câmara dos Deputados, alterando o texto que veio lá do Senado, opa, volta lá no Senado Federal. Aí o Senado Federal vai analisar, tá, a proposta de emenda à Constituição, que ele já analisou anteriormente, mas que quando retornou para a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados alterou aquilo que o Senado já tinha alterado, tá? Opa, se ele concordar, se teve consenso, aí o que acontece, gente? Vai para a promulgação. Então, o que eu quero que vocês percebam? Sempre vai acontecer a promulgação, ou seja, sempre nós teremos lá, né, o fim do processo legislativo em termos práticos, quando nós tivermos o consenso. Então, quando tiver consenso, vai para promulgação e logo em seguida em publicação. Promulgação sempre, mesa da Câmara, mesa do Senado Federal, tá? Então, o que eu tenho que observar? Se não existe consenso entre as duas casas legislativas, essa proposta de emenda à Constituição, ela pode ficar indo e voltando nas respectivas casas. E por que isso acontece? Ora, porque eu estou falando de uma alteração do texto da Constituição da República. E nosso sistema de organização do Legislativo é um sistema bicameral. Não existe uma supremacia da Câmara dos Deputados com relação ao Senado Federal ou vice-versa, tá? Eu tenho uma igualdade em termos de hierarquia das casas legislativas que compõem o Congresso Nacional. Então, enquanto elas não entrarem em consenso com relação a qual deve ser o texto de uma emenda à Constituição, essa emenda à Constituição não vai para a promulgação da mesa da Câmara e da mesa do Senado, tá? E muito menos para a publicação, tá? Então, enquanto não tiver consenso, fica rodando aqui dentro, fica tramitando dentro do Congresso Nacional, dentro das casas respectivas do Congresso Nacional, tá? Por isso que eu disse que aquele primeiro esquema que eu fiz é o mais simples e o mais improvável de todos. Uma casa votou a proposta de emenda à Constituição, concordou em 2 turnos por 3/5, vai para outra casa, né, a casa revisora, aí depende de onde começa. No meu exemplo aqui, a casa iniciadora é a Câmara e a casa revisora é o Senado, tá? Ela concorda totalmente, não altera nada, nenhuma vírgula daquela emenda à Constituição, aí eu tenho a promulgação e logo depois a publicação, tá? O importante em termos de uma questão de direito constitucional, no tocante ao processo legislativo, tá, na Constituição da República, é perceber isso, é perceber que eu tenho uma votação em 2 turnos por 3/5 em cada casa legislativa. Opa, foi aprovado, mas foi aprovado no sentido de que houve consenso com relação a qual é o texto definitivo da emenda à Constituição, eu vou para a promulgação. A promulgação pela mesa da Câmara e pela mesa do Senado é justamente uma prova desse consenso, dessa harmonia entre as duas casas legislativas com relação a qual vai ser o texto da emenda à Constituição. Afinal de contas, nós estamos falando de algo que vai alterar a norma mais importante do ordenamento jurídico brasileiro, que é a Constituição da República, tá? Então, ó, eu só posso partir para a promulgação no processo legislativo de uma emenda à Constituição quando as duas casas, tá, tiverem ali um consenso com relação a qual é o texto daquela emenda à Constituição, tá? Então, atenção a esse detalhe. Eu posso ter diversas variáveis. Quem estuda regimento interno de ambas as casas aí sabe disso, tá? Eu posso ter aqui diversas situações. O importante é perceber
Quem detém a iniciativa? No meu exemplo aqui, ó, presidente da República, mas poderia ser 1/3 da Câmara, ia começar também na Câmara, poderia ser 1/3 do Senado, mais da metade das assembleias legislativas manifestando-se, cada uma delas por maioria relativa, por maioria simples dos membros. Aí ia começar onde? Ia começar no Senado, aí invertia, né? A casa iniciadora ia ser o Senado, tá? A Câmara dos Deputados ia ser a casa revisora, tá? Então percebam, ó, eu tenho que perceber principalmente de quem é a iniciativa, quantos turnos de votação em cada casa, 2 turnos de votação em cada casa, qual é a proporção para aprovação, 3/5, maioria por 3/5, tá? Em ambas as votações dentro de cada casa legislativa, e se em qualquer momento aqui, ó, acontece rejeição da proposta, arquivo. Então, ó, se eu tenho a possibilidade de arquivar uma proposta de emenda à Constituição, eu tenho que lembrar também do parágrafo 5º. O que nós temos no parágrafo 5º do artigo 60 da Constituição da República? Ó? Outra questão relativa ao processo legislativo das emendas à Constituição. Vejam só, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Então imagine o seguinte, está tramitando logo no início aqui, ó, logo na Câmara dos Deputados, e na primeira votação já não alcança os 3/5, tá? Ah, eu já tenho ali a rejeição da proposta de emenda à Constituição. Se já acontece a rejeição da proposta de emenda à Constituição, arquivo, tá? E aí eu tenho que lembrar dessa regra, ó. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Então, naquele mesmo ano de trabalho do Congresso Nacional, eu não posso ter uma nova proposta de emenda à Constituição tratando daquele mesmo assunto, tratando daquela mesma matéria, tá? Aqui, ó, é importante nós compararmos o artigo 60, parágrafo 5º da Constituição da República, que é essa regra que a gente acabou de ver, com o artigo 67, que nada tem a ver com emenda à Constituição. Eu estou falando aqui do processo legislativo comum, do processo legislativo ordinário, de produção de uma lei complementar, de produção de uma lei ordinária. Vejam só o artigo 67 e vejam como que o examinador em concurso público sempre acaba comparando, tá? O parágrafo 5º do artigo 60 com o artigo 67. Vejam só, a matéria constante de projeto de lei, eu não estou falando de emenda à Constituição, de proposta de emenda à Constituição. Artigo 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Então, quando eu falo de projeto de lei, mesmo que o projeto de lei seja rejeitado, tá, por qualquer das casas do Congresso Nacional, a gente vai estudar a tramitação mais à frente do projeto de lei ordinário, do projeto de lei complementar. Se eu tenho a rejeição, em regra, ele não pode ser reapresentado na mesma sessão legislativa, a não ser que eu tenha uma reapresentação por decisão da maioria absoluta de uma casa legislativa, a maioria absoluta ou da Câmara ou a maioria absoluta do Senado Federal, tá? Então percebam que com relação ao projeto de lei, existe a possibilidade de nós termos a reapresentação na mesma sessão legislativa, na mesma sessão legislativa ordinária, aqui eu estou falando do ano de trabalhos do Congresso Nacional, tá? Por quê? Por causa desse finalzinho aí do artigo 67, ó, vou ler novamente, ó. A matéria constante de projeto de lei, grifem, rejeitado, somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Então, em regra, eu não vou reapresentar no mesmo ano, na mesma sessão legislativa, mas pode acontecer a reapresentação? Pode, por decisão da maioria absoluta da respectiva casa, ou da Câmara ou do Senado. Essa possibilidade, essa ressalva que nós temos aqui, ó, no artigo 67, ela não acontece no parágrafo 5º. Então, o que o examinador faz muitas vezes? Mistura o texto do parágrafo 5º do artigo 60 com o 67. Eu não posso ter a ressalva do 67 na regra do parágrafo 5º. Se uma proposta de emenda à Constituição é rejeitada,
em hipótese alguma, ela pode ser reapresentada no mesmo ano, na mesma sessão legislativa. Atenção, em hipótese alguma, eu posso ter a reapresentação de uma proposta de emenda à Constituição que foi rejeitada, tá? Eu não posso ter a reapresentação dela na mesma sessão legislativa. Comparem o artigo 60, parágrafo 5º, com o artigo 67. O artigo 67 fala de projeto de lei. Estou falando de projeto de lei complementar, projeto de lei ordinária. Nada tem a ver com emenda à Constituição. Emenda à Constituição, falei do artigo 60, falei desse importante processo legislativo para a aprovação das emendas à Constituição. O foco tem que ser votação em 2 turnos por cada casa do Congresso Nacional, proporção de 3/5 em cada votação. Para aqueles que precisam estudar um pouco mais o processo legislativo, lembrar das variáveis. Opa, se a casa que iniciou a votação aprova, vai para a casa revisora. Se foi a Câmara, vai para o Senado. Se o Senado aprova sem qualquer tipo de alteração, significa que aconteceu consenso. Existe um consenso entre as casas legislativas sobre qual deve ser o texto da emenda à Constituição. Promulgação. Promulgação de quem? Promulgação da mesa da Câmara e mesa do Senado. É uma prova desse consenso, tá? Ah, a casa revisora alterou. Alterou, volta na casa iniciadora. A casa iniciadora pode concordar com as alterações. Opa, teve concordância, vai para promulgação. Promulgação da mesa da Câmara e da mesa do Senado. Ah, não concordou, alterou aquilo que já foi alterado, volta lá na casa revisora. E pode ficar nesse processo legislativo aqui, ó, nesse vai e vem, até que se obtenha consenso, até que se obtenha qual vai ser o texto da emenda à Constituição, que sempre vai ser promulgada pela mesa da Câmara e pela mesa do Senado. Essa promulgação pela mesa da Câmara e pela mesa do Senado é justamente para comprovar o consenso, a concordância de ambas as casas legislativas que possuem igual hierarquia no Congresso Nacional sobre qual vai ser o texto da emenda à Constituição que vai alterar a Constituição da República Federativa do Brasil. Mais uma vez, presidente, ó, com relação à emenda à Constituição, o máximo que ele consegue fazer é apresentar uma PEC, é ter a iniciativa, tá? Quem manda no processo legislativo, vocês irão perceber isso cada vez mais, quem manda no processo legislativo é a Casa Legislativa, é o Congresso Nacional, quando a gente fala no âmbito aí do Poder Legislativo da União, tá? Um exemplo disso está aqui, ó, na proposta de emenda à Constituição, o máximo que o presidente da República faz é ter a iniciativa, apresentar a proposta de emenda à Constituição. Mas quem vai decidir mesmo se ela vai ser aprovada ou não, qual vai ser o texto dela ou não, é o Congresso Nacional, é o Poder Legislativo, tá? Então atenção, ó, uma questão importante, sempre muito comum nos concursos públicos, o estudo do artigo 60 como um todo. Não deixem de estudar e de revisar sempre o artigo 60, em qualquer dos aspectos, tá, que eu abordei com vocês aqui. Estamos diante de um dos artigos mais importantes sobre o processo legislativo em termos práticos, e não só em termos práticos, né? Em termos de concursos públicos e até mesmo, né, de compreensão de como funciona o Poder Legislativo e o processo legislativo de alteração da Constituição, a norma mais importante, a norma que está no topo do nosso ordenamento jurídico, ok? Bem, obrigado, até o nosso próximo vídeo, dando continuidade às nossas aulas sobre o processo legislativo, mas com a abordagem do artigo 61 da Constituição da República. Obrigado e até lá.